Com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que entraram em vigor esta semana, algumas infrações de trânsito ficaram um pouco mais leves para os motociclistas. Mas as autoridades da Rota do Oeste informam e chamam a atenção para estes condutores. Afinal, algumas medidas de segurança são ainda mais necessárias quando se transita em rodovias federais, como a BR-163. Um levantamento realizado pela Rota do Oeste demonstra em 2020 que as motocicletas estiveram presentes em 21% das ocorrências atendidas dentro da BR-163, embora tenha uma pequena participação no fluxo de veículos representando 2%. Considerando somente os acidentes com motocicletas, em 22% das situações, os ocupantes deste tipo de veículo ficaram ilesos e em 78% dos casos tiveram feridos ou mortos. Então, são ocorrências, que nós costumamos atender. É uma média de 7 ocorrências diárias. Tá? É uma ocorrência que a gente chama de recorrente, muitas delas ocasionadas pela falta de educação no trânsito, pessoas que muitas vezes conduzem sem as condutas, tá, de direção defensiva, muitas das vezes sob influência de bebida alcoólica, muitas vezes não respeita as regras de trânsito. E falando em regra de trânsito, as pessoas aqui em Lucas elas costumam não respeitar as regras de trânsito no geral. Seja a pessoa que conduz o seu veículo automotor, a pessoa que conduz a motocicleta, muitas vezes as pessoas que andam na sua bicicleta e até mesmo os pedestres. Então a gente encontra muitas vezes, tá, uma má educação para o trânsito em geral no município. Devido a essas condutas, acaba aumentando os acidentes que ocorrem no município. Muitas vezes as pessoas não dirigem com calma, para aguardar o seu momento de entrar na pista, de aguardar o outro passar, muitas vezes dirige com muita pressa. Então essa falta de pensamento, de fazer uma direção defensiva no município, acaba ocasionando acidentes que não seriam comuns. Outra mudança no CTB é relacionada ao transporte de crianças menores de 10 anos de idade que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. A conduta é considerada gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. A autoridade de trânsito pode também reter o veículo até a regularização e recolher o documento de habilitação. A concessionária sempre faz alertas e orientações por entender a importância da conscientização no processo de educação no trânsito. As autoridades entendem que muitas famílias não têm outro meio de transporte além das motocicletas, mas isso não justifica o transporte inadequado de uma criança. Primeiramente, eu gostaria de falar que os pais eles tenham mais amor ao seu filho. O que a gente encontra relacionado à criança? Muitas vezes, falando dos veículos, pessoas que pegam seu filho bebezinho, coloca no banco da frente, coloca ele para poder dar aquele passeio, não coloca lá no seu banquinho e está trazendo o quê? Um risco para o seu filho, uma falta de amor. Por um ser que você gerou. Aí você encontra, por exemplo, o pessoal da motocicleta, que pega o seu bebezinho e fica transportando ele. O bebezinho não é para ser transportado na motocicleta. Nós até entendemos que as pessoas muitas vezes não têm uma outra estrutura para poder transportar esse bebê. Mas tem, por exemplo, um ônibus que ela pode levar, tem, por exemplo, os aplicativos aí de transporte urbano, que ela pode utilizar muito bem e não trazer o risco para o seu filho. Porque não é orientado que as pessoas carreguem, por exemplo, o bebê ou carreguem mais que 2 crianças na motocicleta. Tá? Porque isso acaba trazendo um risco para o seu filho. Então o que a gente pede para as pessoas? Que ela tenha amor ao seu filho. Tá? Ele gerou uma criança ali, cuide dela. Cuide dela, não coloque ali, porque se ocorrer um acidente, ele não vai conseguir segurar aquela criança. Tá? Aquela criança vai ser arremessada. E se a criança for arremessada, seja de um veículo, seja de uma motocicleta, ela aumenta a possibilidade de morte em 7 vezes.